Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Milagre nos Andes e, de maneira conjunta, farei um paralelo com o tema A Jornada do Herói. Esse livro, ele narra aquele fatídico acidente ocorrido em 1972, onde um avião uruguaio caiu na Cordilheira dos Andes com 45 pessoas a bordo. Para quem assistiu o filme A Sociedade da Neve no Netflix, sabe que houveram alguns sobreviventes nesse acidente. E nesse livro, o autor Fernando Parrado, que foi um dos sobreviventes, ele narra com detalhes como foi passar 70 dias nas montanhas e como foi o seu regresso para casa. Já a expressão A Jornada do Herói foi criada pelo escritor Joseph Campbell em 1949, em seu livro intitulado O Herói de Mil Faces, onde ele projeta a saga do herói através do arquétipo do desenvolvimento pessoal, como a jornada do Luke em Star Wars, do Frodo em Senhor dos Anéis e do Rocky Balboa até a sua hegemonia. Em resumo, quando o homem deixa sua zona de conforto e passa a enfrentar os desafios e sacrifícios de sua nova realidade. Eu sempre fui um fã da jornada do herói desenvolvida por Campbell, e após ler esse livro e também assistir ao filme, eu achei que seria de grande valia produzir um vídeo que retratasse ambos os assuntos. Então, nessa via, Campbell nos orienta que a jornada do herói é dividida em 5 fases, e sobre essas 5 fases eu farei pontuações em paralelo aos acontecimentos narrados no livro O Milagre nos Andes. A primeira fase da jornada do herói se origina no núcleo familiar, onde Joseph Campbell denomina como o chamado para a ação. Nada mais é do que o jovem que mora na casa dos pais, um ambiente pacato, seguro, dentro de sua zona de conforto. No livro, a jornada se inicia com uma viagem que atletas do time amador de rugby de Montevideo, com idades entre 18 e 25 anos e que tinham vidas confortáveis morando com os pais, decidiram aproveitar suas férias e fazer um amistoso contra um time chileno em Santiago. O autor Fernando Parrado conta que decidiu levar a sua mãe e a sua irmã junto na viagem, para que o acompanhassem nas férias. Só que a neblina e o tempo fechado que pairavam durante o voo para o Chile dificultou a visibilidade do piloto, que acabou colidindo o avião contra uma das montanhas e teve o pouso forçado no meio da Cordilheira dos Andes. Aqui, o autor do livro nos conta que, devido ao impacto que a aeronave sofreu na neve, ele perdeu a consciência e só acordou 3 dias após o acidente, momento em que seus amigos do time contaram para ele que sua mãe não havia sobrevivido ao acidente e a sua irmã estava em estado gravíssimo. E é nesse momento em que se inicia a jornada do herói para o Fernando Parrado e também aos seus amigos de time que sobreviveram à queda do avião. Agora vamos para a segunda fase da jornada do herói, que Joseph Campbell denominou como a recusa ao chamado. Campbell nomeou a segunda fase com esse nome devido ao constante desejo das pessoas pelo conforto da vida cotidiana, pelo comodismo. No mundo moderno, por exemplo, a recusa ao chamado se nota pela negação ao empreendedorismo, ou quando as pessoas não têm coragem de seguir o que amam, seguir a sua vocação, pois o caminho mais fácil é sempre o sedutor. As pessoas não querem sair de sua zona de conforto. Por essa razão, a maioria delas optam pela recusa ao chamado. Agora, adaptando a jornada aos sobreviventes do acidente aéreo, notamos que eles foram obrigados a aceitar a sua nova realidade, ou seja, sair de uma vida confortável no Uruguai para um ambiente totalmente inóspito, onde havia pouca comida, pouca água, frio extremo, além de terem perdido amigos e familiares e sem perspectiva de sobrevivência. Por essa razão, eles precisaram se adaptar, não tendo como alternativa a recusa ao chamado, fácil desejo pela sobrevivência. A terceira fase da jornada do herói é denominada por Joseph Campbell como a busca por um mentor. Então, no momento em que já é iniciada a jornada pelo herói e sua saída de casa, a ausência paterna vai ter que ser preenchida, uma vez que o amadurecimento do herói é indispensável para que a jornada do herói se concretize. Daí a importância de um mentor. O próprio diretor George Lucas já admitiu que usou das informações contidas no livro de Campbell para criar o roteiro de Star Wars, inclusive quanto ao mestre Yoda, que foi o grande mentor de Luke na franquia, assim como Rocky Balboa teve Mike como seu técnico de boxe e mentor de sua vida. Também Frodo teve Gandalf para aconselhar durante a sua jornada. Agora, adaptando para o acidente nos Andes, vemos que, devido à impossibilidade de comunicação com o mundo externo, os sobreviventes tiveram que assumir o controle quanto à divisão das tarefas. E nesse contexto, as aptidões individuais de cada um foram de extrema importância para que surgissem novos líderes,
gerando assim uma otimização da mão de obra que eles tinham disponíveis. Nando Parrado cita que Marcelo, capitão do time de rugby, assumiu o controle na organização dos corpos. Roberto e Gustavo, que eram estudantes de medicina, auxiliaram nos atendimentos. Ainda, cada um dos sobreviventes auxiliava na busca por comida, por água e por roupas quentes. Ou seja, a coletividade mútua foi o que os manteve vivos durante os primeiros dias, face à impossibilidade de um mentor único que os guiasse na jornada de volta para casa. E, na ausência de seu pai, Nando Parrado descreve: toda a minha existência parece girar em torno de dois novos princípios organizacionais: a assustadora noção de que eu ia morrer e a necessidade extrema de estar com meu pai. Olhei para as montanhas a oeste e imaginei um caminho que me levasse para além delas e de volta para casa. Senti o amor que nutria pelo meu pai me puxando como uma corda salva-vidas. Olhando para o oeste, fiz uma promessa a ele: eu vou lutar, eu voltarei para casa. Prometo não morrer aqui, eu não vou morrer aqui. Por isso, nas lições de Campbell, o mentor ele não precisa necessariamente estar presente, pois o desejo de voltar às suas famílias era o que motivavam eles a encarar a realidade. Agora, passando para a quarta fase da jornada do herói, a qual Campbell denomina como a fase do amadurecimento, da maturidade, ou seja, é a fase na qual o herói entrega a própria vida ao heroísmo diário. Agora o herói tem um propósito, e aqui a gente chega no ponto crucial da jornada do herói para os sobreviventes do acidente, que agora, devidamente ambientados à sua nova realidade, é a fase que começam os dilemas e desafios, conforme o autor Nando Parrado narra aqui no livro. A maior parte dos sobreviventes não estava gravemente ferida e nos irritava o fato deles não serem capazes de angariar forças para se unirem a nós pela luta pela sobrevivência. Mexam-se, gritávamos, façam alguma coisa, vocês ainda não estão mortos. Essa discórdia emocional entre os batalhadores e os desiludidos causou uma cisão em potencial na nossa comunidade. Mas de alguma forma, nunca houve qualquer tipo de conflito, nem violência. Talvez tenha sido por conta dos anos juntos no campo de rugby. Talvez a Irmandade Cristã tenha nos ensinado bem. Seja como for, fomos capazes de refrear nosso ressentimento e batalhar como uma equipe. Aqueles que tinham a coragem e a força física necessária faziam o que tinha que ser feito. E aqui notamos um amadurecimento dos líderes, que faziam o trabalho físico e também o trabalho mental com os que estavam mais abalados. Sobre esse assunto, Shakespeare tem uma peça de teatro chamada O Menestrel, onde ele cita a seguinte frase: heróis são aqueles que fazem o que têm que fazer, não se importando com as consequências. Eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo no YouTube. E nesse momento, Nando Parrado, mesmo com sua idade jovem, demonstra nitidamente o seu papel de líder e seu notório e precoce amadurecimento, ao narrar aqui no livro. Entendíamos intuitivamente que ninguém naquele lugar terrível poderia ser julgado pelos padrões no mundo normal. Ou seja, não cabia a eles fazer juízo de valor sobre a situação de cada um dentro do avião. E, fazendo um paralelo com a obra de Joseph Campbell, é nessa fase do amadurecimento do herói que ocorre a travessia do primeiro limiar, ou seja, o ponto sem retorno. Portanto, a jornada do herói é formada por várias batalhas e, ultrapassada a primeira, novos desafios sempre vão aparecer. A segunda batalha dos sobreviventes se deu quando eles conseguiram consertar o rádio e, pelo rádio, ouviram das autoridades chilenas que as buscas pelo avião haviam sido suspensas. Foi então que, diante do desespero coletivo, a maturidade de um dos jovens se sobressaiu. Coco, um dos amigos de Nando, falou assim: ouçam, caras, eles pararam de procurar a gente. Todos ficaram chocados com a palavra dele. Alguns xingaram, outros começaram a chorar. E ele disse: mas não se preocupem, isso é uma boa notícia. Agora já sabemos o que temos que fazer, temos que nos virar sozinhos, não há mais motivo para esperar. Podemos começar a fazer planos para escapar por conta própria. E é aí que as histórias reais e ficcionais se entrelaçam, como quando Aragorn precisou descer à mansão dos mortos em Senhor dos Anéis,
quando Rocky Balboa teve que enfrentar Ivan Drago, um russo imbatível, os sobreviventes dos Andes precisavam enfrentar agora o maior inimigo de suas vidas, a Cordilheira dos Andes e as montanhas congeladas. E é nesse momento em que Nando Parrado, já assumidamente reconhecido como um dos líderes do grupo e protagonista da jornada pela sobrevivência, decide formar uma equipe para escalar as montanhas e procurar ajuda. E é aí que entramos na quinta e última fase da jornada do herói, denominada por Campbell como o retorno para casa. Nos ensinamentos de Campbell, pela trajetória da jornada do herói, o herói precisa de um lugar para voltar, ele precisa deixar um legado, algo para depois de sua morte. Como a história da Odisseia de Ulisses, que na mitologia grega, depois de anos batalhando em Troia, precisa voltar para Ítaca, junto de sua esposa Penélope e de seu filho, é a expressão conhecida como o retorno do Elixir. O herói, completamente mudado, precisa passar os seus ensinamentos a seus descendentes. E, correlacionando ao livro Milagre dos Andes, os sobreviventes tratavam uma guerra interna pela sobrevivência, para demonstrar ao mundo a luta que eles tiveram pela vida. Essa é a razão pela qual é necessário que haja um retorno para casa. E, no anseio pelo retorno, Fernando Parrado escolhe seu amigo Roberto para o acompanhar na sua jornada. E aqui no livro eles escrevem assim: não tinha como saber que tipo de dificuldades nos aguardaria as montanhas, mas eu sabia que Roberto faria de mim uma pessoa mais forte e mais capaz durante a jornada. Era dele que eu precisava do meu lado. Ou seja, apesar que na maioria das histórias se tratem de heróis solitários, Campbell pontua como fundamental se valer de aliados após o período de exílio. Assim, o cumprimento do plano e o posterior resgate só foram possíveis devido à cumplicidade que os dois amigos tiveram durante a travessia das montanhas, na jornada que durou 12 dias e durante a escalada eles percorreram mais de 80 km de distância. Então, Campbell narra por fim em sua obra a vitória sobre a morte, ou seja, o herói que entregou a sua vida, a ama tanto que está disposto a perder a sua própria vida para salvar a dos outros. E então, no fim da jornada do herói, ele já não é mais o mesmo. O caminho, ele vai exigir sacrifício, ele mais vai te trazer grandeza, maturidade e autoridade, como fez na vida dos sobreviventes. E então, Fernando Parrado conclui nessa trajetória e sua jornada nas montanhas com as seguintes reflexões. Apesar de todo o poder, as montanhas não eram mais fortes do que o meu apego a papai. Elas não conseguiam destruir minha habilidade de amar. Descobri um segredo simples e aterrador. A morte tem um oposto, mas ele não é apenas a vida. Não é a coragem, a fé ou a vontade humana. O oposto da morte é o amor. Então, após a sua volta para casa, o seu pai chamou ele e falou: eu planejei tudo para você, Nando, e para a mamãe e para a sua irmã. Estava tudo sob controle. Havia escrito a história de suas vidas como um livro, mas não previ que isso fosse acontecer. Não escrevi esse capítulo. E depois de escutar isso, Fernando Parrado escreve no livro: eu quis escrever esse livro para dizer ao meu pai que ele não estava errado, ele não falhou comigo, ele salvou a minha vida. Salvou-me ao contar histórias para mim quando eu era criança, histórias que me ajudaram a encontrar força nas montanhas. Salvou-me ao trabalhar duro, ao nunca desistir e ao me ensinar, através do seu exemplo, que tudo é possível se você estiver disposto a sofrer. Meu pai entrou em desespero quando achou que estávamos todos mortos e em sua dor perdeu as esperanças. Mas não era de sua esperança que eu precisava. Ele me salvou simplesmente por ser o pai que eu amo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando eu li esse livro, me impactou muito. Eu resolvi fazer um vídeo porque eu já tinha assistido o filme e depois que eu li o livro, eu achei que seria muito legal eu fazer um vídeo contando toda essa história que o Fernando Parrado passou junto com seus amigos. Esse livro eu recomendo demais, é um livro muito bom, inclusive aqui na metade do livro ele tem
imagens do time de rugby, imagens do acidente e depois do resgate com ele e a família dele junto com os seus amigos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até uma próxima. Valeu!